Olá, meu caro Érico Torres, meu prezado amigo Érico Torres, chefe da Fundacentro de Minas Gerais. Em seu nome, estendo os meus cumprimentos a todos os componentes desta instituição que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que esse evento se realizasse. Cumprimento também todos os participantes, os palestrantes do evento e também as pessoas que amavelmente, gentilmente, contribuíram e muito para que esse evento pudesse estar acontecendo, seja na sua versão local, seja na sua versão informatizada, através desse webinário. Nosso tema é apresentar o sistema SigWeb, uma ferramenta de gestão do FAP. Essa ferramenta faz parte de um sistema constituído também por gestão de saúde e segurança do trabalho, desenvolvidos ambos pela SigWeb e disponibilizados através de uma aplicação totalmente web. O FAP sempre esteve relacionado a alguma penalização ou bonificação financeira que a empresa possa obter. Entretanto, consideramos que, mais do que isso, ele estima as condições de saúde e segurança do trabalho e também é um rico material de gestão da mesma. Basicamente, o FAP é estimado por acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e CATs emitidas pela empresa. Isso é o que baliza o FAP. Todos esses acontecimentos, em maior ou menor grau, fazem parte do cotidiano da saúde e segurança do trabalho. E agora um grande parênteses. A saúde e segurança do trabalho vive ainda o que denominamos de fase pré e social. Nessa fase, todos os eventos estão confortavelmente acomodados em uma lagoa muito tranquila, dentro da própria empresa, sob conhecimento dela, e alguns eventos, ocasionalmente, ultrapassam os muros da empresa. Com o advento do e-social, a fase pós-e-social, a saúde e segurança do trabalho terá que sair do conforto da lagoa e enfrentar o mar aberto. E com isso, tudo que hoje está restrito ao âmbito da empresa será praticamente de domínio público. Isso irá exigir que a gestão em saúde e segurança do trabalho seja mais contundente, seja implementada, porque a empresa não terá interesse, obviamente, em que eventos desagradáveis se tornem algum tipo de preocupação maior do que o que hoje já lhes afeta. O FAP, na gestão em saúde e segurança do trabalho, pode ser comparado a uma gangorra na qual a parte mais baixa, ou seja, um FAP menor, significa uma adequada gestão de saúde e segurança do trabalho. E a parte mais alta, uma gestão inadequada. Esta é uma verdade inconveniente, mas é o que é. Quando se pensa no FAP, por ocasião da contestação anual, FAPs são informados no dia 30 de setembro de cada ano. E até dezembro as empresas têm um prazo para o contestar. Nesse momento o FAP existe, nesse momento o FAP passa a ser considerado. Essa contestação anual, na verdade, é uma mirada através de um espelho retrovisor. É uma tentativa de fazer voltar o leite derramado para o recipiente. Faço essas afirmativas porque o FAP informado, que se reporta a 2 anos passados, se refere a eventos, a situações, acidentes, a doenças, a CATs que já ocorreram. Contestá-las 3 anos depois não me parece uma medida muito adequada. Essa afirmativa pode parecer um tanto quanto temerária, mas qual é o resultado dessa contestação que procura olhar para o passado? Ao acessar a tela do informe do FAP e informar login e senha de acesso, abre-se uma tela em que se pode fazer uma consulta do FAP. Ao buscar os diversos anos em que o FAP já existe, vamos observar o FAP informado em 2009, no caso para aplicação financeira em 2010. Essa empresa o contestou na ocasião. Por 2 anos ela esperou um resultado que veio, sem alteração nos insumos. Não contente, ela fez uma segunda
instância administrativa, resultado da mesma, sem alteração nos insumos. Esses resultados ocorrem em 98% dos casos. Isso significa que esse tipo de contestação é praticamente inócua. Eventuais considerações que possam acontecer na contestação correspondem a centésimos do FAP que não justificam nem o tempo despendido, nem o custo para isso e muito menos a expectativa de que esse tipo de procedimento irá dar algum resultado. Diante disso, e nesse momento, eu lhes faço um convite muito especial. Vamos pensar o FAP, ou vamos tratar o FAP, não no que diz respeito a um passado que não vai mudar. O que aconteceu, aconteceu. Vamos, ao invés de olhar para o retrovisor, vamos olhar para o para-brisa. Vamos olhar para frente. Não vamos querer fazer uma contestação no passado. Vamos fazer uma gestão do FAP, do presente, para que ele tenha uma boa repercussão no futuro. Isso em nome dos impactos econômicos, da saúde e segurança do trabalho nas empresas, dos impactos sociais, dos impactos da imagem da empresa tão apreciados, dos impactos jurídicos. Afinal de contas, é a sua empresa, é a empresa em que você trabalha, é aquela que deposita confiança em você e espera o melhor do seu esforço para que as condições de saúde e segurança do trabalho sejam as melhores possíveis. E isto é balizado pelo FAP. O FAP é um termômetro. Alto, condições inadequadas. FAP baixo, parabéns, você conseguiu. Vamos começar por dois estudos que permitem conhecer duas situações que são relevantes para que a nossa gestão possa se iniciar. A primeira delas é a posição da empresa no CNAE. Ao acessar o site do informe do FAP, existe no menu uma informação, documentos. Ao clicar ali, é possível fazer o download de todas as portarias que mostram os ROIs dos percentis dos diversos CNAEs desde que o FAP é FAP. Os ROIs dos percentis são as medianas para cada CNAE da frequência, gravidade e custo. Não é possível se saber a situação da empresa ou qual a posição da empresa comparando com outras empresas do mesmo CNAE, primeiro porque não se sabe a totalidade das empresas do CNAE. Segundo, porque não se sabe a realidade de cada uma delas. Mas é possível se saber a posição da empresa comparando os seus percentis de frequência, gravidade e custo com os mesmos percentis do CNAE. E aí saber então se, em relação ao CNAE, a empresa está muito bem ou muito mal. O que significa isso? Se ela está acima ou abaixo da mediana dos percentis do seu CNAE. Assim como as portarias informam os ROIs dos percentis, no informe do FAP de cada empresa, os mesmos também são observados. Então é possível se cotejar um com o outro. Relembrando, frequência, gravidade e custos. Aí está o que cada um desses indicadores representa. O SigWeb tem uma ferramenta que permite fazer essas comparações ou definir essas posições de forma muito simples. Organizamos todos os dados desde 2011 até 2018 e depois o sistema nos gera um relatório a respeito disso. A primeira informação que o relatório nos dá é o estudo da evolução do FAP nesses anos de 2011 até 2018. Não utilizamos 2010 porque entre 2010 e 2011 houve uma profunda mudança nas resoluções, na metodologia e não tem como comparar uma coisa com a outra. Por isso, de 2011 a 2018. Nessa empresa, observamos que a evolução do FAP tem um perfil ascendente, ou seja, é uma situação que não melhora, até pelo contrário, piora a cada ano. Consequentemente, o RAT ajustado
O RAT ajustado é a multiplicação do FAP pelo RAT. O RAT ajustado segue o mesmo padrão do FAP, piora a cada ano. A segunda informação no relatório é a posição da empresa em relação à frequência. Nós temos ali a linha vermelha, que é a linha da mediana do CNAE, e a verde, que mostra a situação da empresa numa relação em que ora está acima, ora está igual, ora está abaixo, ou seja, isso mostra que não há uma gestão. Circunstancialmente baixa e eventualmente sobe, mas a empresa não controla a evolução da frequência. O outro gráfico, o número de ordem, nos mostra em vermelho a situação da empresa e azul do CNAE. Quanto mais distante da parte superior da barra azul, melhor para a empresa. No caso, se observa que em alguns anos, inclusive, essa empresa é a pior do ranking do seu CNAE. Eis a informação em relação à gravidade. Observem que a empresa está com a sua realidade quase que se superpondo à mediana do CNAE. Neste ano de 2018, ela subiu. Isso significa que a empresa não está numa posição muito confortável, porque estar na mediana significa que ela não tem nenhuma vantagem competitiva em relação às outras empresas do CNAE. O número de ordem, que aí está, comprova que as posições realmente não são muito satisfatórias. E, finalmente, em relação ao custo, também se observa que a situação da empresa não é muito adequada. Uma segunda ferramenta que é significativa na gestão do FAP é aquela que permite calcular ou projetar o impacto financeiro do FAP para o ano atual. Essa ferramenta está na home do SigWeb e é acessível por qualquer pessoa. Basta entrar ali, ela é bem autoexplicativa e principalmente, não tem custo nenhum para que esse estudo seja feito. Fizemos o estudo dessa empresa em que na parte superior nós temos os dados que nos permitem então proceder a todo o estudo da realidade do FAP para o ano de 2018. Evidentemente que isto é uma projeção. Nem a própria empresa sabe a massa salarial para 2018, mas o próprio sistema utiliza os dados da massa salarial de 2015 e 2016, projeta para 2017 e projeta para 2018. É uma projeção. A empresa poderá encolher, poderá aumentar, mas enfim, é uma projeção para que a gente tenha uma ideia da repercussão do impacto financeiro do FAP. Aqui nós vemos para um RAT de 3%, que é o RAT do CNAE dessa empresa, e para o seu FAP, qual o valor do RAT ajustado e qual o montante que ela irá recolher pela rubrica RAT ajustado para o ano de 2018. Mas isto é o que é. O que poderia ser é, ao invés de ter aquele FAP elevado, ela poderia ter um FAP de 0,5. Sempre se pode argumentar que não se pode chegar a um FAP de 0,5. E eu pergunto, por que não? Se o FAP oscila de 0,5 a 2, é óbvio que alguma empresa no CNAE tem 0,5 e outra empresa tem 2. Ou algumas têm 0,5 e algumas têm 2. E aí eu pergunto, por que essa empresa não tem 0,5? Mas enfim, fazendo todo o recálculo, como se o FAP não fosse aquele que é, e sim 0,5, ao invés dela ter aquele recolhimento que ela teria, ela tem um outro valor de recolhimento. Juntando as duas pontas, no valor máximo que ela vai recolher e no valor mínimo que ela poderia estar recolhendo, nós temos aí o valor passível de economia. Quando apresentamos esse relatório, as pessoas não acreditam que um simples FAP possa estar não só onerando a empresa, como também impedindo, porque não tem uma gestão adequada, de ter uma economia realmente significativa. Bem, aí temos uma empresa que está numa posição muito ruim diante da concorrência, com seus custos mais elevados que muitas do seu CNAE, certamente com mais acidentes, mais doenças ocupacionais, mais CATs emitidas, mais ações na justiça, mais problemas com os seus colaboradores, além do recolhimento, em termos de RAT ajustado, muito elevado. Certamente, ninguém da empresa deseja isso. Pouco provável que alguém vá acordar de manhã e pensar, bom, hoje
vou acidentar uma porção de gente, vou adoecer outros, vou emitir CAT para todo mundo. Não, é óbvio que isso não existe. Creio que acontecem duas coisas. Primeiro, a empresa desconhece muitos desses fatos. Desconhece a sua posição ruim, desconhece o montante que está recolhendo. E segundo, e talvez mais importante, desconheça uma forma de como fazer a gestão do FAP para que realmente a sua situação não esteja do jeito que está. Uma vez efetuado o diagnóstico da empresa, se constata que ela necessita de tratamento. O tratamento é a gestão do FAP. Gestão do FAP pode ser conceituada pela negativa. O que não é a gestão do FAP? Não é a gestão do FAP qualquer ação isolada que busque reduzi-lo. Essas ações, por mais que estejam carregadas de boas intenções, normalmente não têm sucesso, e é isso que observamos em todos os nossos clientes, em que o FAP elevado se perpetua desde que começou. Então, o que é a gestão do FAP? Ela começa pela avaliação, ela começa pelo diagnóstico. É o que mostramos anteriormente. O posicionamento da empresa diante do CNAE, as repercussões econômicas. Evidentemente que existem alguns sinais, como por exemplo, um FAP elevado, um FAP maior que 1, significa que alguma coisa não está certa. Mas vamos avaliar a extensão disso. E é isso que fazemos inicialmente quando nos procuram, e nesses casos estudamos a situação e verificamos se a empresa precisa ou não do nosso trabalho. Felizmente, muitas empresas não precisam, mas para aquelas que necessitam da gestão, é apresentado um conjunto que envolve o sistema, uma prestação de serviço, processos internos e uma consultoria externa, que é a base de todo o trabalho de gestão. E esse trabalho aí está. Ele é constituído por 10 tópicos, numa situação de tudo ou nada, ou seja, todos eles são relevantes, todos são significativos, todos têm que ser implementados. Nós não podemos esquecer de nenhum detalhe, não podemos nos descuidar de absolutamente nada. Aparentemente é um processo complicado, pelo menos a imagem é complicada, mas não é. Tanto que a capacitação dos usuários para a utilização do SigWeb ocorre em 20 horas. E todo esse processo, e nós veremos isso na sequência, é distribuído entre diversos atores, e não é uma única pessoa que vai executar tudo isso. Consequentemente, o processo se torna fácil e o SigWeb, o sistema, nos ajuda e muito, porque automatiza muitos dos processos, muitas das atividades, e com isso então a gente consegue bons resultados. Vamos olhar agora os 10 tópicos que fazem parte de todo o processo da gestão do FAP. Eles não surgiram por acaso, são fruto do nosso entendimento, da análise, todo esse processo do FAP nesses praticamente 10 anos, considerando o que é útil, o que é inútil, e também todos esses 10 tópicos, eles foram sendo implementados no decorrer do tempo. A partir dessa concepção teórica, que vai ser apresentada agora, nós desenvolvemos o sistema, na área que chamamos de área previdência dentro do SigWeb. Antes só tínhamos, continuamos tendo, a área SST. Agregou-se então a área previdência para atender a esta demanda. O primeiro item é a integração ERP, sistema de folha do cliente, com o SigWeb. A finalidade do mesmo é o que está aí exposto. O item seguinte é a qualificação de médicos, engenheiros e ou técnicos de segurança na utilização do SigWeb. O outro item é o controle dos afastamentos. Tudo começa por ele. A partir do afastamento, há um possível encaminhamento à Previdência, e desse encaminhamento à Previdência poderá surgir um benefício acidentário, um B91. Então, temos que controlá-lo. É o que aí está.
O controle dos afastamentos, e não significa rejeição do afastamento, mas simplesmente controlá-los, temos técnicas para isso, oferece à empresa um ganho, estou em dúvida se secundário ou principal. É tão significativo o controle do afastamento que talvez ele seja um item, muitas vezes, de igual importância à redução do FAP. E um detalhe, não se está falando em controle de afastados. Os afastados correspondem ao leite derramado. Está se falando em controle de afastamentos. Eis como isso se apresenta no SIGWeb. Os diversos relatórios nos permitem um sofisticado controle de muitos itens a partir do afastamento. As CATs, atualmente as sem afastamento, têm importância direta no cálculo do FAP. Aparecem no índice de frequência, o qual tem peso 0,35 no cálculo do índice composto. Por isso, a importância do seu controle e, consequentemente, de todas as tentativas de redução das mesmas. Eis telas do SIGWeb do tópico CAT. Atualmente, elas ingressam no sistema por uma importação. CATs são emitidas através do sistema da Previdência, o CAT-40, que gera um arquivo HTML na máquina de quem a emitiu. Esse arquivo é importado para o SIGWeb, não há necessidade de redigitar nada no SIGWeb. Os diversos relatórios obtidos a partir da CAT oferecem um rico material de gestão estratégica. CAT é um dos eventos do E-Social. Quando ele estiver em funcionamento, previsto para janeiro de 2019, toda essa sistemática será alterada. Digo, a sistemática é de importação, porque os relatórios seguirão iguais. Esta tarefa, o agendamento da perícia médica. Diversos documentos necessitam ser protocolados na Agência da Previdência, seja onde a perícia irá ocorrer ou onde ela já aconteceu. No primeiro caso, protocolam-se os subsídios. Veremos o que isso significa na sequência. No segundo, quando a perícia já aconteceu, protocolam-se contestações da mesma ou a contestação preventiva. Ambas serão vistas também na sequência. Ou seja, é necessário saber o endereço correto da Agência da Previdência onde tudo isso vai acontecer ou aconteceu. E como saber? Em uma cidade pequena com uma única agência não tem problema. Mas em uma cidade grande, com diversas agências, é muito difícil se saber o local e o horário da perícia. O SIGWeb tem uma funcionalidade que possibilita o cadastro do local, do dia e da hora da perícia. Mas para isso é preciso que a própria empresa efetue o agendamento da mesma junto à Previdência. Esses dados, local, dia e hora, cadastrados no SIGWeb, são automaticamente colocados no cabeçalho de qualquer documento que vá ser protocolado junto à Previdência. E isso facilita muito o trabalho. Eis telas do SIGWeb para essa funcionalidade. Vamos tratar agora da elaboração do subsídio ao perito. Aqui vemos o que isso significa. As estatísticas comprovam que o subsídio é um documento que tem alta eficácia. Essa tabela nos mostra que para uma empresa tem duas unidades, uma mais significativa que a outra,
foram requeridos 83 subsídios, dos quais realizados apenas 52. Por que realizaram-se apenas 52, não sabemos. Mas, desses 52, 36 corresponde a pouco mais de 69%, receberam um benefício previdenciário, um B31. Apenas 3, quase 6%, um benefício acidentário. Neste momento, 13, que corresponde a 25%, ainda não se tem informação sobre o resultado da perícia. Mas então comprova-se que realmente o subsídio, por ser um documento proativo, tem alta eficácia para os interesses da empresa. Telas do SIGWeb para elaboração do subsídio. A importação de benefícios do site da Previdência é obrigatória. Efetuamos essas importações semanalmente para cada cliente. Eis o que significa. A contestação preventiva é a penúltima melhoria que efetuamos no processo de gestão do FAP. Ela resultou do conhecimento dos indeferimentos apresentados por argumentos constantes das contestações do FAP, aquela que é feita todo ano em dezembro e que já comentamos ser inócua. Ali a empresa fazia diversas afirmativas, como por exemplo, argumentava que um determinado empregado nunca tinha sido seu empregado, ou um benefício havia sido concedido fora do período de graça, mesmo uma contestação do benefício acidentário ainda não tinha tido resposta por parte da Previdência, e sempre essa argumentação sendo indeferida, e o texto, não exatamente assim, mas dizia que toda aquela argumentação deveria ocorrer de forma tempestiva. O que é de forma tempestiva? De forma tempestiva é agora. Isso significa o seguinte: todo mês há que se fazer uma argumentação junto à Previdência e apresentar as razões para esses casos e outros que detectamos através de requerimentos, solicitando então que os mesmos sejam excluídos do rol dos benefícios que impactam no FAP da empresa. Em linhas gerais, esta é a contestação preventiva. Ela é efetuada por nossa parceria jurídica. Neste momento não é um ato jurídico, é um ato administrativo, e consta também todo o nosso processo de gestão do FAP. É isso que aí está. Eis telas do SIGWeb utilizadas para a contestação preventiva. Todos os requerimentos que foram protocolados durante todo o ano, sob os mais diversos tópicos e sobre os quais a Previdência não se manifestou, são alvo de uma ação anual com pedido de liminar para que aqueles benefícios não sejam considerados no cálculo do FAP a ser informado para a empresa. Habitualmente, a Previdência colhe os dados dos benefícios em torno do mês de junho ou julho. Isso significa que, preferencialmente, essa ação deva ser impetrada em
em fevereiro ou março, antes que a Previdência então colha os dados para proceder o cálculo do FAP. E agora a contestação ao benefício acidentário. Todos aqueles benefícios que não foram alvo da contestação preventiva necessitam ser contestados, desde que a empresa não tenha emitido uma CAT para eles. A emissão da CAT significa que a empresa reconhece que o benefício é acidentário e não tem sentido se fazer uma contestação. Essa contestação é médica e ambiental. A partir dos dados que a área da saúde e da segurança tem e que possam, eventualmente, comprovar que o benefício concedido não tem caráter acidentário. O SIGWeb compila todas as informações e gera um documento final. Não existe uma contestação padrão. Cada caso é um caso. E há que se atentar que essa contestação vai ser lida por um médico perito que não tem muito tempo para isso. Consequentemente, ela não poderá ser muito extensa, sob o risco de nem ser apreciada. E agora telas do SIGWeb, onde se observam aspectos referentes à contestação, todo o seu acompanhamento, desde o início da mesma até o final, quando se saberá se ela foi deferida ou indeferida, e também telas onde irão trabalhar médicos para efetuar os seus laudos e engenheiros ou técnicos de segurança para que ali possam realizar os seus laudos. E, finalmente, a consultoria estratégica. O último item a ser anexado ao nosso processo de gestão do FAP surgiu da constatação de que é preciso disponibilizar ao cliente uma consultoria que possa apresentar os resultados dos diversos relatórios estratégicos para mostrar o que foi feito, o que talvez não tenha sido feito e definir demandas que, quando atendidas, possam resultar em bons resultados da gestão do FAP. Esse é o tema que o Fred irá apresentar na sua palestra. E, finalmente, aí está o mapa completo, a solução completa para a redução do FAP, para a gestão do FAP.